Criadores de cachorros podem criar várias raças, mostrando a incrível possibilidade de variação genética em cada espécie de animal. Porém, isso não é evolução. Todas estas possíveis características já estavam presentes no DNA de cachorros no passado, ou em alguns casos foram resultado de mutações genéticas, como no caso de cachorros com focinhos achatados. Os criadores simplesmente selecionaram as características desejadas e excluíram as características não desejadas. Mas todos continuam sendo cachorros. Com o passar do tempo, as raças puras começam a perder as características que os criadores procuraram excluir naquela raça. Porém, cruzando com o cão que as tem, podem recuperar as características perdidas. As raças puras ficam beneficiadas ou prejudicadas com a seleção planejada? Prejudicadas, porque muitas vezes ficam com mutações genéticas que as deixam menos protegidas contra várias doenças. O segundo fato intrigante sobre a falta de um mecanismo é a verdade da seleção natural. É um fato. Espera aí, professor. A seleção natural? Esta não é a ideia fundamental do darwinismo? Como é? Está dizendo que Darwin tinha razão? Não foi Darwin quem descobriu a seleção natural? Bom, realmente um zoólogo criacionista, Edward Blyth, descreveu a seleção natural em 1835 e em 1837 na revista The British Magazine of Natural History, mais de 20 anos antes de Darwin publicar seu famoso livro. Darwin recebeu uma cópia dessa revista no Peru durante sua viagem de 5 anos no Beagle. Apesar de usar frases quase iguais às de Blyth, nunca deu crédito a Blyth, embora claramente usasse suas ideias. A seleção natural é o que acontece no mundo real. Significa que numa determinada espécie os animais mais robustos e aptos no seu ambiente têm melhores condições de sobreviverem e se reproduzirem. No caso de uma população de tigres, é claro e óbvio que os mais robustos e os mais rápidos terão melhores condições de caçar e comer, principalmente numa época de relativa escassez, do que um tigre aleijado ou cego ou menos robusto. Então a ideia é que o mais robusto, sendo o mais apto, é selecionado pela própria natureza para sobreviver e se reproduzir. Desta maneira, os animais robustos são geneticamente favorecidos e produzirão mais crias. O mesmo princípio funciona no mundo da agricultura ou da criação de animais, com exceção que o agricultor ou criador escolhe as características desejadas. Mas tanto a criação planejada quanto a seleção natural envolve a eliminação de opções genéticas, nunca a criação de algo novo. A seleção natural não vai contra nenhum princípio bíblico do criacionismo. O problema para os evolucionistas é que a seleção natural não é mecanismo de mudança nenhuma. A seleção natural pode preservar mudanças benéficas que acontecem numa população de animais, porém nunca produz as mudanças. A seleção natural elimina organismos deficientes, mas não gera espécies novas. O famoso evolucionista Stephen Jay Gould afirmou: a essência do darwinismo é expressa numa única frase: a seleção natural é a força criativa da mudança evolucionária. Ninguém nega a seleção natural tem papel fundamental na eliminação dos menos aptos. A teoria darwiniana requer também que ela crie os mais aptos. Mas outro evolucionista, mais honesto, Roger Lewin, escreveu: a seleção natural, como característica central do neodarwinismo, pode ter um efeito estabilizante, mas não promove a criação de novas espécies. Ela não é uma força criativa, como muitos já sugeriram. O
primeiro problema científico com a evolução é a falta de um mecanismo. Considerando, primeiro, a realidade da variação genética, segundo, a verdade da seleção natural e, então, o dilema da evolução genética. Se a variação genética existe, e realmente existe, e se a seleção natural não é a causa da evolução de uma espécie para outra, o que de fato não é, qual realmente é a causa, o mecanismo que faz a evolução acontecer? Bem, os evolucionistas, através dos últimos 200 anos, lançaram várias teorias. A primeira é a ideia do naturalista Jean-Baptiste Lamarck, que Darwin aceitou. A ideia das características adquiridas. Lamarck acreditava que características novas adquiridas pelo esforço do organismo seriam herdadas pelos descendentes. O exemplo clássico que Lamarck citou é o da girafa. Lamarck teorizou que a girafa evoluiu o pescoço longo através de uma série de gerações. Ele imaginava que numa época de seca, as folhas mais baixas seriam todas devoradas e somente ao esticar o pescoço, o animal podia se alimentar. Ele ensinou que através do esforço, o animal ficaria com o pescoço um pouco mais comprido e que ele passaria esta característica para os seus descendentes, que por sua vez nasceriam com o pescoço um pouco mais longo. Infelizmente para Lamarck e Darwin, não funciona assim não. Imagine por um instante um casal que adora fazer musculação. Seu primeiro filho nasce e... uau! A realidade é que mudanças adquiridas através do esforço físico ou mental não são herdadas pelos descendentes. Os cientistas de hoje rejeitam a ideia de Lamarck como mais um exemplo da ciência errada. Mas era exatamente nesta ideia que Darwin acreditava quando ele escreveu seu famoso livro. É fascinante ver quantas vezes a evolução é baseada neste tipo de ciência. Então, notamos que a ideia de Lamarck, as características adquiridas, não é mais considerada como um mecanismo para a evolução, porque características físicas adquiridas pelo esforço simplesmente não são repassadas para os descendentes.